E aí, meu irmão? Nós estamos aqui hoje com uma realidade diferente. Nós estamos mostrando para você a grandiosidade. Vamos mostrar parte de uma reportagem que vem apresentar o Templo de Salomão, como você viu na entrada aí. Mas existe um pedacinho dessa reportagem que eu quero acompanhar e comentar com você, que é irmão de Axé, e fico na expectativa que também a comunidade evangélica, as religiões, o que fazem parte das religiões eletrônicas, que durante anos vem perseguindo a nossa comunidade. E um dos pontos que pega na nossa comunidade do Candomblé e algumas casas de Umbanda é o sacrifício de animal. É a oferenda que nós temos para a nossa comunidade, a qual nós imolamos para poder ofertar aos orixás. Particularidade nossa, que é vilipendiada, agredida e que é também perseguida por outros setores da sociedade, amparada pelo discurso intolerante praticada principalmente pela Igreja Universal do Reino de Deus. E na reportagem de ontem eu acabei vendo uma coisa que, olha, eu digo, tempo grande, ostentação. Querem criar a milícia, gladiadores. O poder é o interesse final, não é o questionamento de quem acredita em Deus ou a forma como acredita em Deus. Eu acredito hoje mais do que nunca que o interesse dessas religiões eletrônicas não é a salvação, o amparo, a família, mas sim o aparelhamento, o poder para fazer como no passado, aonde pessoas, em nome de Deus, travavam cruzadas para tomar reinos, se apoderar de terras, se apoderar das pessoas, como fizeram em várias regiões do mundo. E como acontece hoje, lá no Oriente Médio, aonde as pessoas, em nome de Alá, em nome da sua fé, criam um fundamentalismo que chegam à barbárie do assassinato. As invasões que estão acontecendo hoje nos terreiros de Umbanda pelo Brasil, de Candomblé, os ataques diários que a nossa comunidade sofre na televisão, nos programas de televisão, dessas religiões eletrônicas, não pode mais ficar sem respostas. E eu quero que você me acompanhe. Eu vou estar aqui devagarzinho, meio que de uma forma amadora. Não tenho a estrutura de uma universal. Eu não tenho o gabarito de determinados profissionais de área para me assessorar, mas eu não tenho constrangimento. Eu me sirvo do que tenho para poder dar minha palavra de repúdio e mostrar o quanto incoerente é aqueles que, amparado pela Bíblia, que eu respeito todas as religiões. Eu não venho aqui para agredir a prática religiosa de ninguém. Eu venho aqui em defesa, exigir respeito à prática religiosa da minha comunidade. Porque como é que podem desmerecer as nossas ritualísticas quando a Bíblia é sagrada? E eles aqui falam com uma propriedade, com uma riqueza de necessidade para que eles possam alcançar a salvação. Eles falam da necessidade do sacrifício, da oferta, para que o pecado possa ser trocado. O meu pecado pelo sangue, pela vida do animal. A minha purificação só virá pelo sacrifício. Acompanhe, por favor, atentamente. Você que talvez não tenha acompanhado na televisão o programa que foi feito ontem. Quer ver? Me acompanhe, libera. E o povo não podia entrar no tabernáculo. Foca bem, somente posso acompanhar. O altar do sacrifício. Vamos ver? Vamos lá. Mas antes, ninguém poderia entrar aqui sem sacrifício. Ninguém. Independente de quem seja. Ou o sacerdote, o sumo, ou uma pessoa que veio aqui pedir perdão. Todas as pessoas que quisessem entrar aqui tinham que trazer um sacrifício. Porque isso era a prova de que a pessoa queria um compromisso com Deus. Não bastasse chegar aqui e falar, eu quero entrar, eu quero encontrar a Deus. Prova que você quer. Está aqui o sacrifício. Tinha que ser macho, tinha que ser perfeito, o sacerdote examinava o animal, não poderia ser caolho,
não poderia ter nenhum defeito. Então, se o animal fosse aprovado, essa pessoa tinha o direito de entrar e oferecer a Deus o sacrifício e ser perdoada dos pecados. Corta para mim. Corta. Percebe a explicação do representante da Universal que toma conta do Templo de Salomão. Ele diz que o histórico bíblico deles determinava isso, que para entrar no tabernáculo, no lugar sagrado, para que você pudesse ser perdoado, você tinha que fazer a oferta. O sacrifício, num contexto deles, e que deveria ser respeitado o do nosso, é do sacro ofício, ofício sagrado, sagrado, sacro, sacrifício. É uma palavra que representa aquilo que é sagrado, aquilo que você oferta, né? Então ali haveria necessidade de que o animal seja perfeito, tal qual acontece nos rituais de candomblé. O animal não pode sofrer maus tratos, o animal não pode sofrer, não pode ter nenhum tipo de maculação. Tem que ser um ato religioso, né? Para que possa ser aceito pelo orixá e aquilo que está se pedindo possa ser feito o recebimento de acordo com o merecimento. Mas vamos acompanhar mais um pouquinho essa reportagem. Libera para mim. Um animal. Vamos entender lá dentro? Vamos lá. Toca bem, tudo aqui é um retrato fiel da história. Fiel da história. São proporcionais, exatamente como foi escrito na Bíblia. As pessoas entravam aqui por dois motivos. Primeiro, perdão de pecados. Era o principal. Segundo, agradecimento. Ambos os dois precisavam de um sacrifício. Então vamos supor aqui que, usando você como exemplo, houve um roubo ou um adultério, uma mentira, e a sua consciência está pesando. Você sente que há alguma coisa de errado entre você e Deus. Então você tinha que trazer um animal perfeito. Por quê? Porque a sua imperfeição iria ser passado para o animal. E a perfeição do animal iria ser passado para você. Então aqui existia uma troca. O sangue puro do animal cobriria o sangue impuro, e o sangue impuro iria cair sobre o animal. O salário do pecado é a morte. Corta para mim. Como você estava em pecado, era para você. Percebe que na visão bíblica ele diz que o pagamento do pecado é o sangue. Não é a visão religiosa do candomblé, né? Eu não vou entrar aqui em particularidades, até porque não me cabe como representante administrativo, jurídico da nossa comunidade afro-brasileira. E como sacerdote umbandista, com conhecimento sim, em várias partes, em vários setores. Mas a fala dele cria a você, irmão, a argumentação de perceber o quanto é mentirosa as falácias que eles criam nas pregações que eles fazem nas casas religiosas deles, né? Achar que Deus vai fazer a troca do pecado de adultério, que vai fazer a troca do pecado do roubo, que vai fazer a troca de qualquer pecado criminoso por sangue. É a visão deles. Eu tenho que aceitar e respeitar. Aceito e respeito. Estou fazendo essa argumentação porque a minha comunidade está sendo vilipendiada, está sendo casas invadidas, e eu não aceito mais ficar calado. Nós temos que aprender a dar a resposta em cima daquilo, ainda que seja uma resposta que não encontre eco. Mas nós não vamos mais ficar calados. Acompanha mais um pouco comigo, por favor. Morrer. Quem está morrendo no teu lugar? O animal. Então, a pessoa teria que colocar as duas mãos sobre o animal, por favor. Assim? Sim. Olhar nos olhos do animal. E então confessaria os pecados, e o sacerdote matava o animal. A pessoa tinha que ver o animal morrendo. Por quê? Porque era a pessoa que era para estar aqui. Para que quando ela saísse daqui, ela nunca mais viesse a cometer o erro que ela cometeu. Ela iria lembrar daquela cena. Então nesse momento o seu pecado seria passado para o animal. Hoje muitas pessoas podem falar assim: poxa, mas matar animalzinho. Deus preferia que um animal morresse do que a criatura que tinha semelhança e imagem dele viesse a morrer. Corta para mim. Morre.
Percebeu a explicação? Então eu digo para você, quem está errado? Eles fazem a mesma coisa. Ah, mas hoje não faz. Então por que eles estão mostrando? Talvez eles não mostrem isso publicamente, com certeza, porque eles têm o sagrado deles. Eles mesmos vão falar na sequência que o público não entra para dentro. É um lugar reservado, é um segredo que está sendo revelado. E nós sabemos, isso aí se fosse mostrado, se fosse comentado desta forma, por um babalorixá, por uma ialorixá, por um pai, mãe da Umbanda, do Candomblé, da forma como eles estão apresentando, nós seríamos perseguidos, como somos, mais ainda. Mas o deles é sagrado, e o nosso é pagão. O deles é sagrado, o nosso é do demônio. Não, não é. Não é. Isso daí vem antes deles, porque a nossa comunidade ela traz um conhecimento ancestral muito antes de qualquer conhecimento que eles estão colocando aí. E na verdade os que lá praticaram, o que lá colheram um aprendizado e faziam isso naquela época, aprenderam com os nossos ancestrais. A forma de se reverenciar a Deus e a forma de se reverenciar a natureza. Mas vamos acompanhar só mais um pouquinho. Interessante. E aí pegava o animal e jogava aqui dentro? Aí o sangue do animal era colocado nessa bacia, aspergido nos 4 cantos, e por causa do pecado ele era oferecido totalmente a Deus aí dentro. Você pode dar uma olhada aí como que estão as peças. Uhum. Então o sacrifício para o pecado consumia todo o animal. Já o sacrifício de agradecimento, somente a gordura era colocada aqui. Ah, tem a diferença? Tem a diferença, porque a carne ficava para o alimento dos sacerdotes. Então os sacerdotes se alimentavam da carne, da oferta que era oferecido pela gratidão, por gratidão. Já pela oferta tinha que ser totalmente consumida. Olha só, cortando mais uma vez, 2 situações. Uma era a oferenda e outra era a oferta. Uma, a carne era despachada. A outra, a carne era compartilhada com o sacerdote. O que acontece no candomblé? No candomblé, todo animal que é utilizado para as ofertas, oferendas, a sua carne, ela se transforma no AG1, que é comungado, é a comunhão. Se eu fosse popularizar, a nossa macumba hoje é mais antiga do que eles possam imaginar, como é que eles gostam de falar. Mas isso daí nada mais é do que a prática em oferta. De uma forma diferente, com uma particularidade africana, né? E até parece que Egito não está na África, né? Até parece que Egito está lá no meio de Roma. No meio de Roma. Não está lá na beiradinha da África, com os costumes e tradições africanos. Segue mais um pouquinho. Cavo pelo pecado. Tinha que ser totalmente consumido. Lá ficava o quê? Lá é o tabernáculo. Lá é o tabernáculo. E as pessoas tinham acesso só até aqui. Só até aqui. Só até aqui. Daqui em diante, quem representava a pessoa no tabernáculo eram os sacerdotes. Então, meu irmão, percebe? Eu não estou com a intenção aqui de criar polêmica, mas sim a polêmica já está criada. Está criada na intolerância, na perseguição, com a ação agora da criação dessa milícia. Abaixa tudo isso. Essa milícia dos gladiadores é uma réplica das cruzadas. Lembra das cruzadas romanas? A qual eles queriam converter todos e tudo, e tantas outras coisas. Então nós temos que começar a dar resposta. Nós temos que começar a mostrar as contradições. Nós não podemos ter medo de se mostrar, de mostrar a cara. E é isso que eu quero convidar você. Você, meu irmão de fé, você que é um religioso de Umbanda, de Candomblé, de Jurema, nós não podemos mais ter vergonha e constrangimento de falar. Não podemos falar das nossas particularidades. Não podemos falar das nossas
questões internas, daquilo que é do nosso roncó, daquilo que é do nossa camarina, daquilo que é do nosso segredo religioso. Nós temos que parar de publicar coisas que não devem ser publicadas na internet, fotografias de obrigações, atos religiosos, para que o nosso sagrado volte a ser respeitado como sagrado novamente. Cabe a eu, a você, mas também nós temos que pegar essas contradições, essas reportagens que mostram que de um lado eles falam que o sal grosso, a Universal, através do seu Edir Macedo, que tanto persegue as religiões de matriz africana e afro-brasileira, com as suas palavras, com seus discursos intolerantes, mas eles estão usando a roupa branca nos seus rituais, eles estão usando a ruda, eles estão usando o óleo que urge, eles estão usando, e agora, as oferendas também. Você duvida que eles não estão fazendo as oferendas? Claro, estão trabalhando a magia, estão trabalhando o feitiço, estão trabalhando o conhecimento ancestral. E eles querem dominar. Eles querem, através da política, através do poder financeiro, através do meio de comunicação em massa, criar toda uma situação de manipulação de consciência para que eles possam, no tempo certo, no momento certo, impor a Jesuscracia que eles desejam. Impor a visão, o fundamentalismo. E se nada for feito, e se atitudes como essa não forem adotadas pelos sacerdotes, pelas lideranças, em breve seremos exterminados, não porque eles têm força, mas pela nossa omissão. Então nós não podemos mais ficar reclamando das dificuldades, não podemos mais ficar reclamando das situações que nos abatem. Nós temos que procurar organização, nós temos que confiar um no outro, nós temos que criar o nosso corporativismo. Eles têm um templo, vários templos. Eles têm dinheiro, eles têm influência no judiciário, no executivo, eles têm influência. Está inaugurando o templo. O presidente da República vai pegar a benção e beijar a mão do Edir Macedo. Um homem que, a meu ver, é um homem medíocre, é um homem que trabalha a sua capacidade de comunicação para se enriquecer, né? E para ter o poder. Eles não estão preocupados com as famílias carentes, eles não estão preocupados com a fome que está assolando o mundo. Eles estão preocupados com a ostentação e com o poder. E nós temos que se preocupar com a família e com a preservação da nossa história. Então eu convido a você a compartilhar esse vídeo, a mostrar que isso, aumenta o volume para mostrar esse pedaço da reportagem que nós estamos finalizando já. Abandonar as suas idolatrias. Vocês têm que reconhecer que eu sou o único Deus. Vocês têm que abandonar os seus erros, as suas mentiras, prostituições. Abandone o que é errado. Volte-se a mim através desse trajeto que nós montamos aqui. Que é o sacrifício. Que foi ditado pelo próprio Deus. Aqui não existia religião. O que nós aprendemos aqui foi o próprio Deus que nos ensinou lá no livro de Êxodo. Vocês traçassem esse caminho, se purificassem, se preparassem como uma noiva para finalmente firmarmos uma aliança, um casamento. Por isso o nome Arca da Aliança. E no caso a Arca da Aliança era o que exatamente? Então, meus irmãos, vamos parar a transmissão do programa. Você pode procurar esse programa na íntegra na internet, que ele está à disposição. Por isso que eu estou tomando a liberdade de usar parte dele para fazer o meu documentário, o meu depoimento, a minha manifestação. É por essas e outras razões que nós estamos há 10 anos à frente do Guerreiros do Axé, sem romper com os princípios, sem se vender, sem trocar a representatividade, o poder político, ainda que pequeno, mas já provocando e mexendo com a cabeça das pessoas lá fora. E na iminência de mais uma eleição o ano que vem, o Guerreiros do Axé, no momento certo, na hora certa, vai apresentar os seus inúmeros representantes nos municípios para que nós possamos ter uma voz no Legislativo Municipal, nas câmaras municipais, para iniciar a nossa cruzada contra essa bancada que quer nos impor lei, que quer nos impor constrangimento, privação e a marginalização, quando a maioria dos atos religiosos que nós praticamos em nossas casas
eles estão de alguma forma absorvendo e colocando no ato religioso deles, nos discriminando da forma errada, mas seguindo a Bíblia que diz que é certo. Então, meu irmão, é difícil. Então eu deixo a resposta para você. O que temos que fazer? Continuar calados, omissos, apáticos, divididos, aonde meia dúzia de pessoas se vende, se troca por migalhas, ou temos que resistir e escolher uma forma de seguir em frente, seguir princípios, seguir proposta, seguir o único caminho que nos resta, que é a união e o corporativismo. Eu defendo você e você me defende. E nós dois juntos, nossa comunidade junta, vai defender o nosso sagrado. Um axé e aguarde a sua resposta. Não fique calado, se manifeste diante dessas imagens. Um abraço.